Olá, gente! Bom dia, 8h30 da manhã. E eu quero novamente trazendo umas imagens diferentes. Você sabe, né? Enquanto dá assim, pelo tempo que eu posso sair, pelo tempo que eu tenho folga, aí eu vou saindo, vou mostrando as belezas aqui do nosso cantinho. Sempre lembrando que todos nós, na verdade, eu acredito que vivemos num paraíso. A gente precisa ver as coisas, né? Eu sei que tem muitas pessoas também que têm muita dificuldade. Muita mesmo. Até muitas que acompanham também o canal aqui para conhecer a Alemanha, que provavelmente nunca vão poder visitar. Mas ao mesmo tempo também para saber das dificuldades que um país, um dos mais ricos, enfrenta, principalmente nos últimos anos, principalmente nos últimos meses, né? Principalmente agora, gente, agora que a situação cada vez mais fica um pouco mais dramático, né? E agora nós temos o primeiro país dentro da Europa que já vive com apagões constantes. Lá se encontra o seguinte: a cada 6 horas que há energia, 2 horas eles vão desligar. Pois essa é a situação de um dos primeiros países dentro da Europa. E talvez seja um aviso para os outros países que ainda não se encontram nessa situação, mas que possam, possivelmente, daqui a pouco também entrar nisso. Tudo indica que nós vamos ter grandes dificuldades daqui para frente. Os governos da Europa já investiram 280 bilhões de euros para mitigar a crise energética para residências e empresas. Do Reino Unido à Bulgária, eles estão intensificando os esforços para economizar recursos para o inverno, na sequência da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Uns e outros diriam na sequência das sanções que foram colocadas em cima da Rússia. Eu não digo nada disso, né, gente? Eu deixo para vocês pensarem. Gente, né? Muitos ainda pensam, isso é consequência da guerra, etc. Não, gente, não. Vocês sabem isso melhor do que muitas outras pessoas. As preocupações com tumultos na estação do inverno vão crescendo. É o primeiro país europeu a ser atingido por constantes cortes de energia à medida que a crise energética se aprofunda. As tensões políticas já estão crescendo. E isso é um aviso para o resto da Europa. Pelo menos eu acredito isso. Que isso era para chacoalhar os europeus, que o que acontece nesse momento, num dos países aqui dentro da Europa, pode chegar facilmente também na sua porta. Mas a maioria não vê isso assim. Por enquanto, né, gente? Por enquanto, porque as contas de energia vêm chegando, né? Daqui a pouco vem, por exemplo, novas contas para 20 milhões de lares dentro da Alemanha que são fornecidos com gás. E agora eles colocaram uma chamada gasumlage, que cada um que é fornecido através do gás vai ter que pagar um tal X, 2,4 centavos, em cima do custo que ele já tem, em cima do aumento que ele já tem, para quê, gente? Para quê? Para sustentar as grandes empresas que estão em dificuldades. Esquecendo-se dos últimos anos e anos que eles fizeram grandes lucros. É assim, é que nem com o setor automobilístico. Quando de repente eles entram em crise, o governo está aí para ajudar financeiramente.
Agora, quando eles fazem um rendimento altíssimo, altíssimo ano por ano, e dão um monte para os acionistas, ninguém fala nada. Ninguém chega ali e diz, naquele tal ano o governo ajudou, tal, paga de volta, né? Muitos recebem isso assim, uma ajudinha para não quebrar o fornecimento por completo aqui dentro da Alemanha. Essas são as desculpas. Né? Na verdade, seria normal se o governo ajudasse que ele entrasse como sócio, como também já aconteceu, ou que é um empréstimo que eles vão ter que pagar de volta com juros e juros, etc. Mas sobre isso sempre de novo tem que ser discutido. Né? Pois é, gente. E agora nós estamos nessa situação. É o primeiro país europeu a ser atingido por constantes cortes de energia à medida que a crise energética se aprofunda. Em um estado europeu, os apagões já fazem parte da vida cotidiana. O Kosovo. É certo que é também um dos países mais pobres do continente. Kosovo, guerra nos anos 90, né? Albânia, etc. Todos esses países se encontraram, mas o Kosovo, hoje em dia, com 1,8 milhões de habitantes, se encontra em sérias dificuldades. A geração insuficiente de eletricidade tem assolado Kosovo por muito tempo. Mas o início dos primeiros apagões no continente nesse mês poderia ser um prelúdio para as partes mais ricas da Europa. Em todo o Kosovo, a energia está sendo cortada por 120 minutos a cada 6 horas, poupando apenas infraestruturas críticas, como hospitais e alguns setores industriais. Tudo isso já está causando agitação política. Para muitos dos 1,8 milhões de habitantes de Kosovo, a ausência regulada de eletricidade é mais uma prova do mal-estar político e econômico de seu país. E a mesma coisa nós estamos prevendo aqui. Nós estamos dizendo que as atitudes que os nossos governos vêm tomando aqui, na Alemanha como também em muitos outros países europeus, mostram-se claramente que são atitudes que vão prejudicar toda a nossa população europeia, né? Toda a indústria, principalmente alemã, porque a Alemanha é um país industrializado, forte na indústria, forte na venda para fora, né? Essa venda já caiu, nós importamos mais do que exportamos. Isso é uma coisa nova que não aconteceu há muitas décadas, né? Isso mostra como o nosso país está se encontrando em crise. E o nosso governo, pelo jeito, está de mãos amarradas. Porque para aliviar a crise seria uma possibilidade, eu já falei para vocês, de abrir o gasoduto Nord Stream 2. Podia aliviar de hoje para amanhã a nossa pressão e também os preços iam baixar um tanto. Mas o governo insiste, né? Insiste porque nós somos o pequeno irmãozinho daquele grande do outro lado do Atlântico, que diz o que nós temos que fazer. E se a gente não fizer, nós temos o medo de também sofrer sanções. Porque todos nós, sempre de novo, somos ameaçados. Talvez vocês também já perceberam, né? Hoje em dia, se você não ouvir, você recebe sanções. É que nem aquela família, os pais que ameaçam os filhos, se vocês não fazem isso, aquilo, vocês vão entrar em castigo. É mais ou menos isso. Né? Nós, pelo menos a minha família, nós criamos os nossos filhos sem o castigo, sem a ameaça de ser impedidos de não sei o quê. Nós sempre levamos as nossas crianças em conversamos muito com eles. E fez o efeito que
nós nunca precisamos de agir dessa forma. Porque muitas vezes, com diplomacia, a gente vai mais longe do que com castigo, com ameaças. Mas isso os nossos governos não sabem, não entendem. Então, há sempre ameaças, que nem o nosso governo, nos últimos 2 anos, ameaçou constantemente a nossa população. Se você não fizer isso, vocês vão ser castigados, de uma forma ou de outra. Vocês talvez lembram ainda? E se não, o Caio está aqui para relembrar vocês. Forte abraço, mão no coração. Até o próximo absurdo aqui no nosso canal Caio Alemão. Até mais, gente. Valeu!